Amém. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos, para juntos louvarmos, adorarmos e bendizermos ao nome santo do Senhor. Aleluia. Eu me sinto alegre, meus irmãos, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas a misericórdia dele tem nos alcançado. A graça dele tem nos alcançado todo dia. Então já é motivo de você levantar as suas mãos e adorar, e exaltar, e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele te deu fôlego de vida, porque Ele te deu a oportunidade de estar aqui na casa dele adorando. E por isso eu me sinto alegre, meus irmãos, de estar aqui adorando a Deus juntamente com os irmãos. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, ao pastor Roger pela oportunidade de estar pregoando aqui a palavra do Senhor, ao meu amigo Vinícius, esse jovem bonito aqui, ó. Vou ter o cabelo grande de jeito aí, vai ter que implantar, né? Porque senão não sei não, o cabelo bonito dele. Deus continue te abençoando, meu amigo Vinícius, pelo convite. E a todos aqui, os dirigentes aqui. O irmão Henrique, esse homem bonito aqui, forte, Deus continue abençoando a vida dele. Deus continue usando a vida dele poderosamente. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para ver a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Uma mensagem bem simples, uma temática bem apregoada, uma temática que muitas pessoas pregam, mas Deus, ele sempre, a palavra dele se renova a cada dia e a cada manhã. Então Deus vai falar conosco aqui, não porque eu não sou nada, meu irmão. Eu sou igual a você, falho, pecador, mas a misericórdia dele sobre mim vai me usar aqui nessa noite. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Podemos assentar, meus irmãos? Meus irmãos, nós vemos nesse capítulo 14, Mateus 14, nós vemos que depois da morte de João Batista, aí nós vemos Jesus agora, ele retirou-se em um barco para o deserto, para um lugar deserto. E as multidões vieram das cidades o seguindo por terra. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. E Jesus se compadece dela e cura os enfermos. Meus irmãos, onde Jesus está, aí há milagre, aí há transformação de vida, aí há renovo, aí há libertação. E eu creio que Jesus está aqui nessa noite. E você veio aqui para receber algo de Deus. Se você crê, você vai sair daqui com a sua vitória.
Jesus também se faz presente aqui neste lugar. E aqui também há pessoas aqui que vêm para ser curada. E se você crê, Jesus vai te curar aqui nessa noite. Mas ao cair da tarde, os discípulos vieram até Jesus e falaram com Jesus: o lugar é deserto e a hora está adiantada. Despede a multidão, para que indo pelas aldeias comprem para si o que comer. Meus irmãos, eu te pergunto, Jesus, Ele cuida de nós. E aqueles que se aproximam de Jesus nunca saem de mãos vazias. Todos que se aproximam de Jesus recebem cura, recebem poder de Deus na vida, recebem um milagre. Aqueles que se aproximam de Jesus, a vida é transformada. Eu sinto em te dizer aqui nessa noite: se você veio aqui e ainda não aceitou esse Jesus como Salvador da sua vida, se você veio aqui e está vivendo a vida a esmo, Jesus te trouxe aqui para ter um encontro com Ele aqui nessa noite. E a Bíblia nos diz que Jesus, Ele não despediu eles. Jesus fala assim, ó: não precisam retirar-se, mas dai-vos de comer. Mas os discípulos falam: como vamos dar de comer para essa grande multidão? Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Mas, meus irmãos, 5 pães e 2 peixinhos para Jesus é muita coisa. Para nós, 5 pães e 2 peixinhos não é nada. Para nós, 5 pães e 2 peixinhos, o Vinícius ali que faz academia come 5 pães e 2 peixinhos sozinho. Para nós não é nada. Mas para Jesus, os 5 pães e 2 peixinhos, Ele multiplica e alimenta uma tão grande multidão. Amém. Glória a Deus. Jesus manda a multidão se assentar. Jesus agora começa, fala para os discípulos: podem repartir os pães. E a Bíblia vai nos dizer que eles comem e eles sobejaram. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Aleluia. Amém. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos, depois de Jesus fazer esse tão grande milagre, agora Jesus manda os discípulos entrarem no barco. Jesus fala com os discípulos: entrem no barco, podem embarcar e passar adiante. Os discípulos obedientes entram no barco para passar adiante. Meus irmãos, Jesus estava mostrando para eles qual seria o seu destino. Jesus falou passar adiante. Se Jesus falou passar adiante, Jesus sabia do destino deles, que eles iriam chegar do outro lado. Meus irmãos, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei como está a sua embarcação. Eu não sei como está a sua vida. Eu não te conheço. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Jesus te conhece. E Ele está no controle do barco. E se Jesus disse que você vai passar e vai chegar do outro lado, você pode ficar tranquilo. Aleluia. Porque Ele garante que você vai chegar do outro lado. Aí você vira para mim e fala: mas preleitor, pregador, mas você não sabe como está a minha vida. Você não sabe a tempestade que eu estou enfrentando. Você não sabe o que eu estou enfrentando lá na minha casa. Você não sabe o que eu passo lá no meu lar. Ele acha,
Mas Jesus está na sua embarcação, né, cara? Jesus está no controle da sua vida. Se Jesus está no controle, fica tranquilo. O destino é certo. O destino é o outro lado. Ele é a Aleluia. Mas Jesus, meus irmãos, ele manda os discípulos irem para o barco. Mas Jesus, ele fica no despedido das multidões. Jesus despede de toda aquela multidão. Aí depois Jesus sobe ao monte para orar. A Bíblia vai nos dizer que Jesus sobe para o monte para orar sozinho. Meus irmãos, tem algo melhor do que orar sozinho? Às vezes que Deus mais fala com a gente é quando nós entramos dentro do nosso quarto, fecha a nossa porta, só você e Deus. Às vezes que Deus mais fala comigo é quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta. Ele é amarrado. Deus vai lá no meu quarto e fala no secreto, no íntimo do meu coração. Aleluia. Meu irmão, tenha a prática de orar, meu irmão. Tenha a prática de falar com Deus. A oração é tudo. Se Jesus, ele necessitava de orar, eu e você não precisamos, não? Eu e você necessitamos diariamente de oração, diariamente de ter vida com Deus. Se Jesus está no seu bar e você está orando, pode ficar tranquilo que a vitória é garantida. Aleluia. Mas Jesus está ali orando. E Jesus, ele não fica pouco tempo. A Bíblia vai nos dizer que já era tarde. E Jesus estava ali orando. Não limite o tempo da sua oração. Não limite o tempo do joelho dobrado. Não limite o tempo da sua comunhão com Deus no seu quarto. Apenas dobre o joelho e comece a orar. Porque Deus vai descer lá no seu quarto e vai mover o seu quarto. E Jesus está orando. E no período que Jesus está orando, o barco começou a distanciar para dentro do barco. O barco vai distanciando para dentro do mar. Eu te pergunto, alguns daqueles discípulos que estavam ali, Pedro, um deles, era o que? Pescador. Conheciam o mar. Era bom na pesca. Conheciam de mar. Mas eles estavam lá dentro do mar. E as ondas começaram a açoitar o barco. O barco era açoitado pelas ondas. E o vento ainda era contrário. Meus irmãos, agora eles estão lá dentro do mar. O barco açoitado. O barco balançando. As ondas e o vento contrário. Mas quem mandou eles ir? Quem mandou eles entrar no barco? Quem mandou eles passar adiante? Não é Jesus? Então, se Jesus está no barco, ainda que o vento contrário e as ondas submexam, meus irmãos, Deus está conosco. Aleluia. E é Ele que nos garante a vitória. Amém, Jesus. Eu aprendo algo aqui, meus irmãos. Mar agitado, vento contrário, não significa falta de Deus. Ele é amado. Talvez você está aqui nessa noite e o vento passando o mar contrário, as ventas da sua casa, aflição, luta, mas mar agitado, vento, aflição, perseguição, luta, não é falta de Deus. É Deus moldando a sua fé. É Deus moldando o seu caráter. Às vezes Deus vai te levar para dentro do mar para provar o tamanho da sua fé. É machuda que dá amarrado. Mas meus irmãos, Jesus ele está orando. Mas Jesus ele é o quê? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então Jesus
discípulos orando, mas sabia de tudo que os discípulos estavam passando. Jesus estava longe, orando, mas sabia tudo que os discípulos estavam passando. Mas no momento certo, na hora exata, eles vão ao encontro dos discípulos. Meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando, mas no momento certo, na hora certa, no tempo certo, Deus vai mudar o seu quadro, vai mudar a sua história, e você não vai falar assim: meu Deus, como aconteceu isso na sua vida? É Deus mudando o quadro da sua vida, é Deus mudando a trajetória da sua vida. Aleluia. Tempestade, luta não é falta de Deus, é Deus te moldando. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, no momento certo, na hora certa, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Eu acho lindo, meus irmãos, que Jesus vai na quarta vigília da noite, de 3 horas da manhã até aproximadamente 6 horas da manhã. Jesus vai ao encontro dos discípulos. Os discípulos já estavam lá preocupados, porque com medo de o barco afundar, com medo de o barco afundar. Aí vem Jesus andando sobre o mar. Os discípulos, meus irmãos, assustaram. Mas pensa comigo, se fosse eu ou você também não ia assustar, não? 3 horas da manhã, no meio do mar, na escuridão, aí vem alguém andando sobre o mar. Qualquer um de nós assustaríamos. Qualquer um de nós ficaríamos assustados. Isso não é algo que se vê todo dia. Aí Jesus, os discípulos ficam assustados, com medo, e começaram a gritar, e começaram a dizer: é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, Jesus está vindo ao seu encontro aqui nessa noite. E Ele está dizendo para você: creia somente, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Aleluia. A palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, você verá o milagre de Deus aqui nessa noite. Amém. Se você crê, você Glória a vai Deus. ver a Deus fazendo algo na sua casa, na sua família, mudando o quadro lá na sua empresa. Ele machuca que da raia. Ele machuca. E Pedro, meus irmãos, eu acho lindo a atitude de Pedro. Eu acho lindo a ousadia de Pedro. Pedro era um discípulo ousado. Era um discípulo ousado, corajoso. Pedro, quando ele viu que disse que era Jesus, ele disse assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro, ele desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Meus irmãos, eu te pergunto, qual que era o local natural? O local natural era onde? Era o quê? Era o barco. O local natural para Pedro ficar, na visão humana, Pedro tinha que ficar dentro do barco. O natural era Pedro ficar dentro do barco. Dentro do barco, por mais que as ondas estavam açoitando o barco, o vento contrário, dentro do barco ainda era o local mais seguro para Pedro ficar. Dentro do barco ainda era o melhor local para Pedro ficar. Mas Pedro, ele falou assim: eu estou cansado do
natural. Ele amarra. Eu estou cansado de viver o natural. Eu estou cansado de viver o que eu vivo natural. Ele amarra. Aí ele se posiciona e diz assim: eu quero viver o sobrenatural. Amém. Mas para viver o sobrenatural de Deus, Pedro precisou de sair do barco. Para viver o sobrenatural de Deus, ele precisou de sair do local mais seguro no momento. Saiu do barco, desceu e foi andando sobre o mar. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, se você quiser viver algo novo de Deus, se você quiser viver algo novo de Deus nessa geração, se posicione. Saia do lugar natural. Saia da posição que você está acostumado a ficar. Saia do comodismo cristão. Saia do comodismo religioso. E fale: Deus, a partir de hoje, eu estou cansado de viver aqui onde estou vivendo. Eu quero viver algo sobrenatural de Deus. Aleluia. Quantas pessoas aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Mas para viver o sobrenatural de Deus, você tem que ter coragem. Para viver o sobrenatural de Deus, você tem que ter ousadia. Pedro, ele foi ousado. Ele viveu algo que nenhum dos discípulos que estavam no barco viveram. Nenhum dos discípulos que estavam no barco, Henrique, viveu o que Pedro viveu. Porque Pedro ousou descer do barco e começar a andar pelas águas. Aleluia. Eu não Glória sei a o que Deus. você está disposto a fazer aqui nessa noite. Eu não sei o que você está disposto a fazer para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Mas se você veio aqui nessa noite e quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, a partir de hoje se posiciona. A partir de hoje se posiciona. A partir de hoje toma a posição de vaso e fala: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando de nós estamos dispostos a ser ousados e nos posicionar? Quanto de nós? O comodismo é bom demais, gente. Você ficar no comodismo, no mesmo local, sentado no banco, só ouvindo, só aprendendo, é bom demais. Mas sai daqui do comodismo religioso e fala assim: eu quero viver algo diferente. A partir de hoje eu quero viver algo diferente. Saia do barco. Saia da posição natural. E viva o sobrenatural de Deus. Meu irmão, a experiência que Pedro viveu, os discípulos que estavam no barco não viveu, não. Eu aprendo algo aqui. Se você posicionar, descer e querer fazer algo diferente, Deus vai te honrar, Deus vai te usar. E aqueles que não se posicionarem, que não se colocarem na posição de vaso, vai olhar e vai ver que você teve experiência com Deus. E nunca vai ter aquilo que você teve com Deus. Aleluia. Porque eles não se posicionaram. Aquilo ficou marcado na vida de Pedro, Henrique. Aquilo ficou marcado na vida de Pedro. Porque ele ousou andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus. Você precisa se posicionar. Nós precisamos tomar uma atitude para viver o sobrenatural de Deus na nossa geração. Nós precisamos tomar uma atitude para viver o sobrenatural de Deus na nossa geração. A Bíblia vai nos dizer que mesmo Pedro sendo ousado, mesmo Pedro sendo corajoso,
Mas a Bíblia vai nos dizer que ele começa a olhar para o natural. Ele começa a olhar para o natural. O natural é o quê? É o vento. O natural é o quê? O mar agitado. O natural é o quê? É vento contrário lá dentro do barco. Quando ele começa a olhar para o natural, quando ele começa a olhar para aquilo que é natural, a Bíblia vai nos dizer, quando ele tira o foco de Jesus, ele é macho dele. Ele estava vivendo o sobrenatural, porque o foco dele estava em Jesus. Mas quando ele tira o foco de Jesus e começa a olhar o vento contrário, o natural, a Bíblia vai dizer que ele vai se afundar. Mas eu acho lindo, meus irmãos, que mesmo eu e você, que estamos aqui nessa noite, o vento vem e bate, a luta vem e bate, as adversidades vêm todo dia e vêm nos afligir. Mas eu acho lindo, meus irmãos, que mesmo quando nós estamos cansados, desanimados, abatidos, pensando até em parar, Jesus vem e fala assim: vem cá de novo viver o sobrenatural comigo, vem. Sai do natural onde é que você caiu, vem cá viver de novo o sobrenatural. E ele machuca dentro da área. Aleluia. Existem pessoas aqui que já viveu o sobrenatural com Deus. Deus usava e ele pregava, ele louvava e Deus curava. E hoje está vivendo o natural, porque desanimou, porque está vivendo a vida batida, porque ele está passando por uma perseguição. Mas eu quero te dizer aqui nessa noite, Deus trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer você novamente vivendo o sobrenatural na sua vida. Ele quer hoje fazer de novo de você o sobrenatural de Deus na sua vida. Ele é meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando viu que ele afunda, Jesus pega ele pelo braço e entra no barco com ele. Quando entra no barco, a tempestade cessa. O mar se quieta. Quem entrou no barco, meus irmãos, é Jesus. Quando Jesus está no barco, o que é natural, que é o vento, que é a tempestade, que é as ondas agitadas, tudo isso que é natural, ele olha para quem está no barco, que é alguém sobrenatural, que é alguém todo poderoso. Quando ele vê quem está entrando dentro do barco, o natural vai cessar. Deus está entrando em vidas aqui nessa noite novamente. Pessoas vão sair daqui diferentes aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória! Oh, Jesus maravilhoso! Deus vai te incomodar. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E o mar se aquietou. E tudo se aquietou. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 34: eles chegaram do outro lado. Se Jesus está no barco, a chegada do outro lado é garantida. Se Jesus está no barco, você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Venha o que vier. Permaneça com Jesus mesmo para a sua embarcação. Aleluia. Não tire Jesus do seu barco. Glória a Deus. Não tire Jesus da sua embarcação. Se Ele está na sua vida, a vitória é garantida. Meus irmãos, você vai ver na Bíblia pessoas que se posicionaram. Você vai ver um Daniel que se posicionou lá dentro da Babilônia. E Daniel, por ele se posicionar, Deus honrou Daniel dentro da Babilônia. Ele estava distante de Jerusalém, mas o coração dele estava com Deus. Ele tinha vida com Deus. Então ele foi honrado dentro da Babilônia. Você vai ver um José lá no Egito. Ele se posicionou. E por ele se posicionar lá dentro do Egito, Deus honrou José lá no Egito.
E Deus guardou toda a família de José por causa da fidelidade dele com Deus. Você vai ver a cura do cego Bartimeu. A cura do cego Bartimeu. Bartimeu se posicionou. E por causa do posicionamento de Bartimeu, Deus curou Bartimeu. Jesus curou Bartimeu. A Bíblia vai nos dizer da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue se posicionou. E por ela se posicionar, Deus, Jesus, curou a mulher do fluxo de sangue. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós devemos nos posicionar. Se posicione aqui nessa noite. Coloque na posição para que Deus te use. Saia do natural e viva o sobrenatural. Se posicione aqui nessa noite. Deus está à procura de pessoas que querem sair do comodismo natural para viver o sobrenatural de Deus. Meu tempo já foi embora. Eu gostaria de que os irmãos colocassem de pé. Meus irmãos,